Olá, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma live, mais um final de semana chegando. Vamos aguardar. O pessoal está entrando. Hoje o bate-papo será muito interessante, com uma pessoa muito querida. Argemiro chegando, seja bem-vindo. Efraim, todos sejam bem-vindos. Oi, Manu, querida Manu. C Cruz Transportes, seja bem-vindo. Alguns que têm o codinome fica mais difícil. Fezinha, Fê Carvalho. Então, vai ser um bate-papo muito gostoso. Já estou aqui. Olá, boa noite. Aida Catita, a nossa convidada já está. Emily, querida. Fortaleza. Vamos lá, Maria. É que tem alguns codinomes, gente. Desculpa que eu acabo não sabendo, né? E o nosso bate-papo hoje será muito gostoso. É uma pessoa muito querida, onde eu tive o prazer de conviver com ela durante muitos anos e trabalhando junto. E tenho a felicidade de dizer que nós temos uma amizade de um tempo já. A Aida, é conhecida por todos, Aida Machado, ela tem uma... Oi Zé, seja bem-vindo. Ela é uma educadora de excelência. E as pessoas que já tiveram aula com ela, bons músicos, e hoje eu posso dizer grandes profissionais, pode confirmar isso que eu estou dizendo. E enquanto o pessoal tá entrando, eu vou falando um pouquinho da nossa convidada. Oi, Bia Couto, seja bem-vindo. Dantas, a Larissa. E a Aida, ela tem uma sensibilidade muito grande para com músicos do futuro. Ela foi e é uma grande parceira. Ela, por muitas vezes, já vi se emocionando em falar do músicos do futuro. E para mim isso é muito profundo, porque eu como fundador, oi Edu, seja bem-vindo, a Diná, seja bem-vindo, Guilherme, e eu sentindo isso, todas as vezes que as pessoas, elas colocam esse sentimento pelo esse trabalho, que eu sei que Deus tem me usado ao longo de 24 anos, esse mês está fazendo 24 anos de vida, com mais de 7.700 alunos que já passaram por essa escola. Eu diria 7.700 famílias, né? Então, ver essas pessoas, esses profissionais que externam respeito, como a Aida sempre externou respeito pelo meu trabalho e por todos os professores que já estiveram aqui comigo na associação, me deixa muito feliz. Então, a professora Aida, além de todas as qualidades que vocês possam conhecer por meio das redes sociais e saber quem foi a Aida hoje ela é coordenadora pedagógica da Faculdade de Cantareira, ela é coordenadora do curso de pós-graduação. A Aida é professora da Escola Municipal por muitos anos. Ela sempre está sendo convidada para os grandes festivais que acontecem no Brasil. Foi professora da Santa Marcelina, foi professora de várias faculdades de música no país. Então, eu posso dizer que é uma referência hoje, não só como musicista, que ela é pianista, mas principalmente numa missão de educar. É uma educadora de excelência e uma disciplina que ela domina muito bem, que nós vamos fazer esse bate-papo, que é essa disciplina chamada Teoria e Percepção. E principalmente percepção, que as pessoas ficam hiper, super, blaster, master, bega, preocupados. Vamos chamar então a nossa convidada, a professora Aida Machado, a nossa professora querida, mestre, né, pela USP. Vamos lá, vamos bater um papo com ela. Aida, vamos lá. Vamos lá, estou chamando. Está indo, vamos ver se entra aqui. Aida. Não está aparecendo. Um minutinho só, gente. Vamos convidá-la. Está aqui. E não está entrando. Espera um minuto. Ai. Tecnologia. Vamos lá, aguardando a Aida. Oi. Vamos lá, tá entrando. Querida Aida. Oh, Que querido, satisfação. Bom,
Faz tempo que a Eu gente. não me Você não abriu a porta, meu bem. Você demorou para abrir a porta para eu entrar. Eu estou aqui ouvindo todas Olha, as bobagens que você está falando de mim, meu não, amigo querido. não. A porta eu não preciso abrir. Você já mora no meu coração, Aida. Ela, Você essa porta também está, no meu, essa Edson. porta está sempre aberta. E é engraçado que com essa loucura a gente acaba conversando por telefone, mas já faz um bom tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? É Em função verdade. dessa pandemia e tudo. Mas eu sei que você está se cuidando, como todos que estão entrando aí. Eu vou chamando as pessoas, Aida, e elas vão entrando e a gente vai batendo um papo. Deixa eu só dizer uma coisinha para você, É, que eu sempre costumo deixar na metade do nosso bate-papo os alunos perguntarem. Então, eu acho que claro, o objetivo todo da live é que a gente possa tirar dúvidas com as pessoas que são os convidados, né? claro, Aida, claro. E é o meu maior bem, prazer. O então, Edson, você mais sabe uma que eu vez, estou muito em obrigado. casa. É, Fale, oi. fale, fale. Mais uma vez, muito obrigado, viu, por você ter aceito essa live. E eu acredito que vai ser bem produtivo. Aida, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Quando você colocou essa questão da percepção e do isolamento, que é um assunto aí que a gente vem falando todos os dias, né? Isolamento, mas a gente, às vezes, usando aí um trocadilho, as pessoas se isolam, né, Aida, em falar em percepção musical, porque Querido, é isso. elas se isolam de falar em percepção, os alunos, porque entram em parafuso. E eu acho que a percepção musical é tão fundamental que é o dizer, se você não percebe, você não toca. Se você não percebe, você não afina. Se você não percebe, você não faz boa música, né? A palavra é toda tua, meu bem. Então, eu estava dizendo ia dizer, né, que eu estou em casa há 117 dias, Meu sem ter Deus. saído nenhum de casa, nem para o jardim. O Fernando, né, para quem conhece meu marido, falou, mas você tem que tomar sol. Ah, eu estou tomando 10 mil de vitamina D todo dia, não preciso tomar sol. Não, você precisa sair, você precisa sair. Bom, é tal o meu desespero inicial. Agora virou preguiça, né, Edson? Você me conhece um pouquinho, que a preguiça, às vezes, de andar, de ir lá fora, sair, é um pouquinho. Mas você tem toda a razão. A percepção faz parte da nossa vida, né, Edson? O tempo todo. E é como a gente percebe o mundo que faz com que a gente reaja. Esse meu receio de ir para o jardim e ter umas bolinhas andando por ali já me apavora. É a percepção que eu estou do mundo com o vírus que me faz ter uma atitude X ou Y, né? E na música a mesma coisa, né? A gente vê que em todos os cursos, no mundo inteiro, a percepção é o curso básico, né? Você pode fazer um concurso para uma universidade no exterior ou para uma escola. Se você não passar em percepção, você ainda tem que ficar um tempo estudando isso, né? E sem isso a coisa não anda. Eu lembro que quando eu tinha meus 16, 17 anos, a gente fazia aqueles intercâmbios que gente de fora ficava na nossa casa e a gente ia para lá. Lembra dessa história? Sim, 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 sim. E uma vez veio a orquestra jovem da Bulgária, veio para o Brasil e eu ia ficar, nós aceitamos lá pela escola, que eu estudava no Conservatório Magda, Escola Magda Talhaferro, que na Enfim, época era conservatório, e distribuíram os alunos que viriam, né, da Bulgária, e eu ia ficar com uma menina contrabaixista. E nós fomos ao aeroporto com os meus pais, todo mundo foi buscar a criançada lá, gente da idade da gente, e eu frustrada, porque a minha amiguinha búlgara contrabaixista não veio. E aí o maestro, tal, as pessoas de lá falaram, não, ela virá daqui 3 dias. E eu falei, mas o que aconteceu, né? A minha mãe, meu pai perguntou o que aconteceu. Ela é contrabaixista, veja só. Veio a orquestra jovem, tocou no Teatro Municipal, toda aquela coisa. Ah, é que ela ficou de prova de piano e de percepção. Eu falei assim, piano? Mas ela não é contrabaixista. É, mas o instrumento complementar é piano. Então, se não passar em piano, o que ela perdeu? Ela perdeu a viagem. Então, ela tinha que fazer um exame.
E a outra matéria é percepção musical, que eles chamam de ear training, treinamento do ouvido, né? A gente tem um pouco de receio de usar essa palavra treinamento aqui no Brasil, adestramento, porque todo mundo fala, parece animal. Não, não. A gente é adestrado desde que nasceu, né, Edson? Eu estou sendo adestrada por você aqui nessa live. Não, jamais. Eu estava apavorada, ainda estou. Porque eu já fiz algumas lives, mas não pelo Instagram. Então, olha o que a Fernandinha me ajudou hoje. E o seu telefonema, eu já estou melhor só de estar vendo o teu rostinho aí. Ah, então, querida. A gente é adestrada, a gente é treinado o tempo todo, né? A menina não veio, Edinho, porque não passou em piano. O instrumento dela era contrabaixo. E não passou em percepção. Olha o rigor, e isso ainda existe, né? Por quê? Porque a gente sabe como é importante, independente do instrumento que você toca, ter esse amiguinho nosso aqui, o piano, como o grande auxiliador em tudo, né? E a percepção, porque a escuta direciona o que a gente vai tocar. Se você não ouve... Temos aí um... Isso. Sim, né? Sim. Deu uma travadinha, mas vamos lá. Então, voltamos. Voltei? Voltou. É que entra a ligação, sabe? Ah, sim. Gente ligando, falando como eu entro no Instagram para ver você e o maestro. Como que eu vou? Olha aí, tá entrando outra aí. Contando, mas tá, aí eles se viram. Gente, olha, sejam todos bem-vindos na nossa live, viu? Cris, querida, Diogo, Hernandes. Olha aí, tá chovendo aí de pessoas entrando. Sejam bem-vindos na nossa live, Cidália. Então, mas vamos lá, Então, a importância que você está falando sobre a percepção, né? Da gente poder sintonizar, né? Vamos lá. Então, a questão é que essa disciplina, né, que entra nos currículos de todas as escolas, e é uma disciplina básica, né? Porque ela envolve, geralmente, os aspectos teóricos da música e o mais importante, que é a escuta, né? Essa disciplina, claro que ela vai, cada vez vai. Eu continuo estudando percepção, desenvolvendo o meu ouvido. Você continua. Senão, o que a gente dá de aula é o limite do que a gente sabe, né? Ainda que você dê uma aula de uma matéria em percepção e teoria bem adiantada, você tem que estar melhor que isso. Afinal, o professor, né? Você vai dirigir uma coisa que você não está atendendo. Então, é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Estudar solfejo, cantar, né? Estudar escuta, fazer ditado, treinar intervalo, treinar acorde, enfim, tudo. A gente continua fazendo pro resto da vida, né, Edson? Sim. Porque a música continua acontecendo. E com a linguagem da música do século XX e do XXI, tem outras coisas que aparecem na nossa vida que a gente tem que estudar. E assim, tem aluno, né, durante os alunos de instrumento, como é que eu faço para ter esse touché no meu instrumento, no piano? Geralmente o touché é para o piano. Ou como é que eu faço para ter esse som na minha flauta, na minha trompa, no meu saxofone, na minha guitarra? Falei, você ouve na sua cabeça o som que você quer ter? Não tem muito claro. Então você não vai conseguir. Porque você só toca aquilo que você pensou antes. Você só consegue encontrar os meios técnicos, ainda que o professor vá lá e ajude o instrumento, mas no fundo, no final de tudo, é você que vai tocar. E aquele som especial você tem que ter na cabeça. E o trabalho de percepção, por isso que antigamente chamava só teoria, né? Aquela coisa, é fundamental. Porque ele é o auxílio para que a gente toque, para que a gente cante, né? Perceber o mundo em primeiro lugar, né? Perceber a si mesmo. Outro dia eu gostei de uma palestra que você fez, que você falou que nós somos seres políticos, né? E como, né, Edson? Porque política é tudo o que nós fazemos, né? Se não formos... tem gente que fala, não gosto de política. Não, mas política é tudo que nós fazemos. E nós dois estarmos conversando e essas pessoas aqui ouvindo o que nós pensamos e elas concordando ou discordando, nós estamos fazendo um processo político de pensar, né? de atuar sobre uma coisa discernir, né? Exato. E aí, quando você coloca da questão de você ter curiosidade, das pessoas buscarem a ouvir outras coisas, eu vou contar, eu gosto de contar histórias. Eu estava em 2002 em Queluz, que é divisa com o Rio, onde eu criei a Escola Municipal de Queluz,
a pedido de um amigo chamado José Celso, que foi prefeito da cidade, por uma questão política, olha. Ele convidou para que eu criasse, na época ele era secretário de cultura, e depois se tornou prefeito para criar a escola municipal. E eu levei alguns alunos para fazer algumas masterclass para os alunos da região que estudavam música, a marching band que tinha lá. Aí eu saí de um quarto, que nós estávamos numa casa, e eu passei perto de um aluno que estava comigo, e ele estava com a porta do banheiro aberta, ele abaixado assim, com o ouvido próximo à torneira. Aí eu falei, mas o que está acontecendo, Eurípides? Que é quem está ouvindo, tem alguns que conhecem ele, hoje é um grande trompetista. Está ouvindo? Professor, ó, escuta aqui, ó. Aí abri a torneira de plástico ainda. Falou, isso aqui, ó, é um sol sustenido. Aí eu falei, você tá louco, rapaz? Você tá ouvindo o som da torneira? Aí ele falou, vê se não é um sol sustenido. E foi lá no trompete, é um sol sustenido. Então, eu conto essas histórias que é importantíssima, a curiosidade pelo som. E aí, aí eles criaram no dia, lá passa, né, o trem ainda, e quando toca as cornetas do trem, são 3 cornetões, então monta uma tríade. E aí os caras falam assim, ó, olha essa tríade. Eu falei, esses caras, a gente dava risada. Por quê? Porque eu acho fantástico isso, quando o aluno ele começa a fazer isso, perceber o som que está por volta dele, né? Você acha que isso é um bom caminho, não é, Aida? Nossa. E você que gosta de contar caos, e eu também, eu vou contar um caos, então, aqui nosso, que tem um pouco a ver com isso, com essa pergunta que você fez, com esse comentário, de que a gente procurar o som e o que ajuda nisso. Durante um tempo lá em casa, lá em casa, hein? Eu tô aqui, né? Mas é que não era nada. Foi construído um estúdio lá no fundo da casa e nós ficamos muito tempo com algumas pessoas lá, pedreiros e tal. E a pessoa que era o chefe da mão de obra, como é que chama isso? Tem um nome que... Mestre de obra. Mestre de obra. O mestre de obra. Você me contou essa história, mas conta para ele, você já me contou. Eu vou contar. Conto, né? É bom, esse caso é bom, né? Que é verdadeiro. E o meu mestre de obras, nosso mestre de obras, como ele estava há muito tempo lá em casa, ele uma vez viu a Marta Vidigal, que é a clarinetista do meu trio, ensaiando comigo uma peça, né? E ele passava por lá e ouvia pelo jardim, ele ouvia a gente ensaiando e tal, tudo bem. Passado alguns meses, porque ficou mais de um ano, né, lá em casa, então, passado alguns meses, o Fernando ensaiando com o Rogério Wolff, né? Os meninos aí que são alunos de música conhecem, né? Fernando Tomimura, pianista, e o Rogério Wolff, grande flautista. Ensaiando a mesma música, só que aí em outra tonalidade, evidentemente, né? Porque o clarinete, né, o instrumento transpositor, estava numa, a flauta estava com outra tonalidade. E passa o seu Zezinho, isso o Fernando depois me conta à noite. Passa o seu Zezinho e fala assim: ô, Fernando, essa música Dona Neidinha, ele me chama Dona Neidinha. Dona Neidinha toca essa aí, né? Ele parou e falou: toca. Mas o senhor está tocando errado. Você está tocando errado. Não é isso, não. E ficou aquela história. Como assim não é nisso? Bom, a gente começou a perceber. Ele reconheceu a música, sabia que eu tinha tocado e disse que tinha alguma coisa errada, que o Fernando estava errado, porque ele ouviu a primeira vez comigo. E nós conversamos isso à noite, passaram alguns dias, e eu sempre ouvia o seu Zezinho cantarolando música popular, essas coisas, mas o engraçado é que ele sempre cantava desafinadinho, tadinho, mas sempre na mesma tonalidade, ele pegava o mesmo tom. E aí juntamos com essa ideia de que ele reconheceu uma música e disse que estava errada porque estava em outro tom. Falei, olha que interessante. E eu comecei, durante um tempo, propus para ele descobrir se ele tinha... A gente é louco, né, Edson? A gente vê alguém de ouvido estranho, que não tem nada a ver com música, e vai lá... Sim. Ver se ele tinha o tal do ouvido absoluto, né? Porque... É um laboratório. Um laboratório. E olha, a gente ficou uns 3 meses também com a coisa, até que realmente, porque, veja, ele não sabe nada, nome de nota, não conhece nada disso. A gente foi experimentando aí, até que finalmente eu tive a prova de que ele tinha ouvido absoluto. Quando ele chegou à conclusão do nome que ele deu às notas, que era
tijolo, cal, cimento. Ele dava o nome das notas, né? Reconhecia. Mas aí, se um dó era cimento, para ele, eu podia tocar qualquer dó em qualquer lugar, qualquer altura, ele acertava, cimento. Se ele chamou o sol de tijolo, eu podia tocar o sol em qualquer altura, em qualquer instrumento. Eu comecei a pegar os sinos em casa que eu tenho, as calimbas, as flautas. E o homem não errava. E o ouvido dele era tal, Edson, que se eu tocasse um sol sustenido, ele falava, é um tijolo, mas é um tijolo mais duro. É tal o ouvido dele. Tal o ouvido Muito dele. bom, muito bom. O que ele fez com isso? Nada. Ele simplesmente aproveitava. Ele ficou muito orgulhoso. Ele contava para todo mundo que ele tinha ouvido absoluto. Expliquei para ele o que era, tal, mas ele ficou orgulhoso. E nós ouvindo uma pessoa assim, que tem esse prazer de brincar com o som e não faz música, e nós músicos, às vezes, morrendo de medo disso, de perceber o som, de ir atrás disso, de fazer isso que esse menino estava fazendo lá, de ouvir o som da torneira, de ouvir o som dos carros. É uma maravilha, porque é um treino do nosso mundo, do nosso entorno. Isso é percepção. Se você, quando for estudar percepção dentro da escola, ouvir intervalo, escala, fazer ditado, não pensar com o mesmo afeto, com a mesma dedicação, com o mesmo envolvimento de ouvir o mundo, é um privilégio, né, o que a gente tem. Ouvir o mundo, né? Sim, sim. E eu fico imaginando essas brincadeiras, esses laboratórios dos meninos, que muitas vezes iam até para a escola municipal, que você também conheceu muitos deles, e eu falava para eles o seguinte, cara, ouça lá o intervalo que tem no metrô antes de abrir a porta. Então, e tem muitos dos meninos aqui que é fantástico, tem um ouvido assim, desenvolveu muito bem. E quando você fala do perceber, eu sempre recomendo também, fantástico, o Schaefer com o ouvido pensante, né? Para as pessoas tentar entender, falar um ouvido pensar, né? O pensar é o quê? Tenta observar as coisas, né? Tenta ouvir. É o que nós estamos falando aqui, né? É muito importante isso. Foi referência ao Schaefer, né, que eu acabei fazendo, e você muito bem puxou isso. Quer dizer, o mundo ao nosso redor é um mundo de som e silêncio, né? Quando nós entendemos que essa disciplina que apavora tanta gente, que é a teoria, a percepção musical, ela está ligada a esse privilégio do som, a gente começa a mudar a nossa postura. A gente tem medo sem saber o que é, né? E outra coisa, tudo que a gente faz sem passar pela naturalidade é mais complexo. Quando você anda pela rua e ouvir, sei lá, um carro fazer uma música que está tocando uma loja, né? Você fica com aquilo, passa um dia com aquilo, mas você fala a palavra ditado e faz tarará, e nem a frase, ninguém mais... Não vai. Ninguém mais escreve, Edson. Não. Ditado. Porque chama ditado. Então, é quase que um preconceito que a gente tem com a coisa, né? Por isso que, para mim, como professora, é fundamental a gente, primeiro, deixar a teoria de lado e pegar aquilo que a gente tem de natural, que é a memória. Você não vai escrever um ditado se você não memorizou. Você não vai cantar escrever um intervalo e ouvir se você não cantou, né? Você não tem aquele aluno que fala, no maestro, eu já fui estudar sopa porque eu não quero cantar. Né? Sim. Vergonha. Nunca vai tocar bem, não é, Edson? Nunca vai tocar bem. Um pianista que toca um instrumento de teclado. É um teclado, é uma percussão, um instrumento de percussão. Né? O piano, o som sai, porque então é um instrumento de percussão. Como é que eu faço um legato no piano se eu não ouço o legato? Se eu não canto? Se eu não ouço violino? Se eu não ouço cantores? Eu nunca vou fazer um legato, porque eu não vou fazer aquilo que a gente falou no começo do nosso encontro. Eu não vou ter o som que eu quero tirar no meu instrumento. Né? Sim. Você ia falar alguma coisa? Não, eu sempre falo para os alunos que é muito importante que eles entendam que fazer música é tão fácil quanto ficar milionário. Porque são 7 notas musicais, apenas 7 notas.
Não é isso? E 7 dias também, na semana. E 7 dias na então, semana. isso, e outra coisa, são apenas 6 dezenas que você fica milionário, não é? Agora, o que acontece? A pessoa fala, professor, eu não consigo ouvir uma tríade. Eu falei, então, primeiro, consiga ouvir dentro de uma tonalidade, uma escalinha, pelo menos as notas soltas. Você consegue ouvir um sol? Você consegue ouvir um lá? Se você não consegue ouvir dentro de uma escala do maior as notinhas, vai ser difícil você também, na hora que você colocá-las juntas, que nós vamos criar aí dentro de uma forma vertical, você não vai conseguir ouvir 3 notas, você tem dificuldade de ouvir uma. Né? É, Então, é, é uma forma das pessoas entenderem que é uma questão de você criar uma regra, você criar uma disciplina, você não vê isso como um monstro, mas, na verdade, é você fazer uma entrega. Se você não faz a entrega para os seus estudos, você não consegue produzir. Né? Esse é o fato. isso que você está falando é fundamental, a entrega. Nada que não seja plenamente humano e que nós reconheçamos dentro daquilo que no passado se chamava teoria dos afetos, né? A gente não aprende, não apreende com 2 Es. Eu sempre falo, quer ouvir a tríade? Antes de tudo, você tem que ver o que cada tríade, cada acorde, como ele reverbera dentro de você. Vamos pegar assim para quem é músico aí, aluno e sabe. A gente tem 4 tipologias de tríade, né? A maior, a menor, a diminuta e aumentada. Se você não souber o que é a maior afetivamente para você, o que é a menor, qual é a cor desse som, né? Tem até um grupo aí chamado acorde de som. Qual é a cor de um acorde maior para você, né? Qual é a cor de um acorde menor? Que cara tem o aumentado, né? E que cara tem um diminuto, né? Se você não sentir isso antes, se você não adquirir uma consciência afetiva, você vai fazer matemática. E a música é matemática, mas é uma matemática lá do cosmos, né? Não é a matemática do 2 mais 2 igual a 4, né? É a matemática do 2 mais 2 igual a 5. É essa que a gente tá numa outra esfera do processo matemático. Então, ela não tem significado, né? É isso que você falou, que ela tem que se tornar algo que você se entrega. Então, por exemplo, né, dando assim um caminho aí para quem tiver com problema de ouvir acorde, em primeiro lugar, experimenta os acordes em várias alturas, em várias notas, em vários tons diferentes, para ver, o maior para mim é isso. O que é? É aquele negocinho que eu sinto aqui atrás. Não, pode não ter nome, mas... E é aqui, e aqui, e aqui. É sempre igual, sempre igual. Então, você chegou na cor dessa tríade para você. E não é nem a minha, nem a sua, nem a do professor, de ninguém. É a dele. Porque tornou-se parte do afeto dele, né? E eu acho que em tudo é assim. Como é que eu vou diferenciar uma escala maior de uma menor afetivamente? Depois você vai entender que tem terça maior, tem quinta justa, a outra tem sexta menor. Mas, em primeiro lugar, é o afeto. É Sim. tomar para si uma entrega. Essa palavra que você usou eu acho fundamental. Uma entrega, mas a entrega é de corpo e alma, coração, inteligência. O aspecto técnico de que é uma terça maior e uma quinta justa, a tríade maior, isso vem depois, né? Isso vem depois. Sim, Não sei sim. se você... Não, eu acho isso bárbaro. Inclusive aqui, olha, tem uma pessoa que é muito querida, a Ida Linda e Juliana Brizio, acho que é conhecida. Essa é a importância da formação musical na Associação Músicos do Futuro. A Juliana. Ela falou, desculpa, não entendi. A Ju, Essa, primeiro um beijo grande para a Ju. a Ju fala que essa é a importância da percepção do que se faz dentro do Músicos do Futuro. Essa é uma coisa que, inclusive, a Ju foi sua aluna também, e ela entendeu isso. Não tem como fazer música e futuros músicos se não desenvolver essa disciplina que, para nós, aqui na Associação Músicos do Futuro, é o carro-chefe para um bom músico. É perceber, ouvir, afinar. Eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso, Edson. Mais um caos aí. Quando eu não conhecia você ainda, só muitos anos atrás,
entrava, eu sempre faço uma entrevista com os alunos na primeira aula, saber de onde vem, de onde não vem e tal. E eu não sei porquê, naquele ano, não sei se a gente começou mais tarde, e eu deixei essa primeira entrevista para algumas aulas mais tarde. E eu vi que logo no começo tinham alguns alunos que iam bem em todas as classes minhas, né? Quando eu fui fazer a entrevista, eu tive uma surpresa, porque eles falavam, de onde você veio, onde você estudou? Estudo, né, no projeto Músicos do Futuro. Eu não conhecia. Aí passava ano, entrava ano, os alunos estudam no projeto Músicos do Futuro. E aí, um dia eu te conheci, eu te contei isso. Falei, nossa, Edson, você é o diretor do Músicos do Futuro, mas eu conheço Músicos do Futuro há muito tempo, pelo menos na época quando eu te conheci, pelo menos há uns 4 anos eu já conhecia isso pelos seus alunos que iam para a escola municipal, que eram, em geral, excelentes alunos, às vezes os melhores da classe, e de um trabalho incrível em percepção, né? Quer dizer, desta vivência, deste envolvimento com a música, não só ser um tocador de instrumento, né? Mas pessoas que tinham consciência, que gostavam da aula, gostavam de fazer isso. Quer dizer, essa foi a minha primeiro conhecimento do projeto e já a minha admiração por esse projeto que você tem antes de te conhecer. Então, eu parabenizei e continuo parabenizando o projeto Músicos do Futuro, porque eu acho que vocês, além do amor, da dedicação, do envolvimento, do dar-se inteiro, você, Juliana, e toda a sua equipe maravilhosa, vocês são competentes. Porque não basta também a gente ser todo de legal e na hora do vamos ver não ter competência, né? E vocês são competentes e sabem transmitir isso aos alunos. E eu sei que você continua com uma equipe de professores excelente, né? Que é muito importante, Aida. Eu sempre falo que a gente não faz nada sozinho, né? Nós temos aí a Grace entrando, foi nosso aluno na Faculdade de Cantareira, é professor aqui, professor José Renato, Jorginho, do contrabaixo. Então, ninguém faz nada sozinho. E eu sempre digo que eu não estou à frente, né? Eu estou atrás desse grupo. Por quê? Porque eles passam a ser o quê? A gente passa a orientá-los, mas eles passam a ser a locomotiva. Então, são educadores e jovens, mas que já têm um legado muito grande deixando aí, que serão grandes professores, digo assim, em termos de matéria. Eles vão deixar um legado muito grande, porque já fazem, já sendo jovens, um trabalho muito bonito. Então, você imagina com a maturidade, com a expertise, eles vão marcar a história. E é isso que nós precisamos, né, Aida? Agora, falando nisso, informação de bons professores, porque você teve a oportunidade de formar, ou acredito eu, com todo o respeito, centenas deles que já passaram por você, para não dizer que você dá aula há muito tempo, nós não somos velhos, né? Ó, meu cabelo está ficando, na verdade, alguma neve que bate assim, não sei porquê. A cada dia que eu olho, eu falo, meu Deus, está embranquecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses educadores, eu sempre falo que nós só vamos transformar a nossa sociedade por meio da educação, e eu sempre falo contigo e nos nossos bate-papos, por que será que ainda não entenderam que esse processo educacional que está aí, essa falácia toda, é justamente pela oportunidade que as escolas deixam de dar, deixam de investir, enxergando que a arte passa a ser uma despesa, não um investimento. Então, o que acontece? Voltando lá atrás, eu não sei se você se lembra disso, mas eu me lembro até na década de 80, aproximadamente até 85, ainda usava-se uma cartilha chamada O Caminho Suave. As professoras falavam assim, olha, vamos fazer um ditado. O ditado, né? Eu fui na casa da vovó. Aí, o que acontece? Por falta de entendimento, a gente, quando criança, a professora fala ditado. Então, todo mundo abaixa a cabeça, catava o lápis, né? E ia escrever o ditado. Eu fui na casa da vovó. Professora, o que é mesmo? Então, devia ter falado para a criança, falar, olha, abaixa a cabeça, só ouça. Não precisa olhar para mim. Porque para percepção, você não precisa ver. Você precisa ouvir. E cada vez que a criança levantava a cabeça, no meu caso, professora, a senhora falou mesmo? Eu fui à casa da vovó. Eu já sabia. Porque o ditado já tinha sido feito, eu já tinha memorizado que eu fui à casa da vovó. Então, o que acontece?
É justamente hoje essas faltas de ferramentas que faltam, que facilita isso na vida de um aluno que posteriormente vai estudar música, né? Então, E o que acontece é que os privilégios de crescimento que a música pode dar em todas as áreas é completamente desconhecido ou, quando conhecido, ignorado dentro das escolas, né? Porque se as escolas tivessem realmente um programa de arte, e em especial música, quer dizer, os de teatro, vamos dizer, porque é especial, mas a música tem uma série de coisas por causa do som, né? Que ajuda demais em outras coisas, né? Em outras atividades escolares. Você vê que as crianças que fazem ou teatro, ou música, ou dança, elas têm um approach para outras atividades escolares muito maior, né? Muito mais desenvolvida. Além de ser a arte um espaço tanto para crianças e adolescentes se exporem, se expandirem, como se observarem interiormente. Quer dizer, é incrível o que a arte faz, porque ela lida colocando o indivíduo no mundo e ela lida ao mesmo tempo colocando o indivíduo dentro de si mesma, né? Aquela coisa que a gente falou da autopercepção, a percepção do mundo, a percepção do outro e a própria percepção, a própria escuta. Quando você para ouvir isso, que a gente, para pegar o tema anterior, uma tétrade, uma tríade, e ouvir que significado ela tem afetivo dentro de mim, você se recolhe. Você olha a sua escuta interna. Você falou dessa coisa do olho fechado. É incrível. Eu sempre brinco. Quando você vê alguém num teatro ouvindo um concerto, uma audição, ou um recital, e ele está de olho fechado, se ele não estiver dormindo, é o que está melhor ouvindo. Por quê? Porque ele tira da sua frente todos os movimentos, todas as coisas que estão acontecendo no palco e se deixa levar pela escuta. Não é fácil fazer isso, né, Edinho? não. Nós que vivemos nesse mundo extremamente agitado, deu uma paradinha nesses meses que estamos aqui, mas é um mundo de velocidade. A gente não sabe parar. E quando você para e fecha o olho e vai escutar, às vezes você nem ouve. É preciso um tempo de paciência para começar a ouvir. Mas quando você ouve, é de uma riqueza de coisas que você percebe, que você começa a ouvir e que a visão estava impedindo. Tanto que já sabe-se, né? Quem perde a visão desenvolve todos os outros sentidos. Sim, né? sim. Claro que não vão ninguém furar o olhinho aí, hein? Dar uma de Édipo, furar os olhos. Ainda, uma coisa interessante, aproveitando esse gancho que você colocou, quando nós vamos a uma sala de concerto, de fato, nós não temos que ir para a sala para ver os músicos, mas para ouvir os músicos tocarem. Porque quando a pessoa fecha os olhos, na verdade, ela sente isso, ela está fazendo aquilo que é certo. Ela está ouvindo a sinfonia, ela está ouvindo o concerto, ela está ouvindo o pianista. E quando ela está mais preocupada com a meia dele ou com a calça dele, ela deixa de ouvir a música. E aí ela passa a se preocupar com uma questão de estética visual, de palco, e a música em si já foi. Né? Ainda tem aqui, olha, a Bia Couto, ela tem 2 filhos aqui no Músicos do Futuro, né? E a Bia até trabalha conosco aqui. Ela tem um par de vasos, né, que são gêmeos, lindos, Gustavo e Vinícius. Depois que os meus filhos entraram na Associação Músicos do Futuro, desenvolveram muito mais na escola convencional. É verdade, Legal. Bia. Tudo bem, Bia? É verdade. Olha, a mamãe falando, né? A mamãe que observa os filhos, sem dúvida, né? Quanto mais os pais pudessem oferecer a seus filhos uma vivência musical, né? Uma vivência em arte, eu acho. Mas, claro, vamos vender o nosso peixe, e o nosso peixe é um peixe muito bom, né? Quanto mais a música puder entrar na vida das crianças e dos jovens, outros desdobramentos acontecerão em torno de outras disciplinas, de outras aptidões, de outras possibilidades, né? Tá aí a Bia, uma mãe, comprovando isso com seus filhos, né?
Maravilhoso, Bia. Então, nós tivemos também aqui alguns depoimentos há poucos dias que chegou a emocionar o pessoal aqui. Só para você ter uma ideia, eu não vou citar nome, mas nós temos um aluno que ele tem uma questão de autismo, né? Então, você sabe que você que também fez psicologia, se não estou enganado, né? Você sabe disso. Então, até melhor. E essa pessoa que esteve aqui conosco, a mãe, ela quando fala se emociona, e conforme ele começou a desenvolver essa questão com a música, trabalhar a questão perceptiva, a questão, né, do instrumento em si, ele começou a ter um relacionamento melhor com as pessoas. E moral da história, Ida, ele simplesmente fez 958 pontos na prova do Enem e teve a oportunidade de escolher qualquer faculdade pública do país. Está fazendo agora física na USP. Olha que tá? incrível. Então, nós temos aqui no Músicos do Futuro, como você também sabe de muitas histórias, e no caso Músicos do Futuro, Aida, como você bem sabe, eu não deixo entrar nessa instituição o assistencialismo. Essa instituição chamada Músicos do Futuro é uma instituição educacional que, porventura, quando você educa, você já trabalha o social. E quando você educa, você trabalha uma questão do socializar. Então, nós temos que parar de entender que a oportunidade do menino que ele é autista se faz o social com ele. Não, se faz o educacional com ele. Estamos desenvolvendo a questão motora dessa pessoa, da questão perceptiva dessa pessoa, da questão da sensibilidade dele como um ser. E automaticamente essa pessoa vai sorrir, porque ele mesmo entende que ele está melhor com ele mesmo. Né? Sem dúvida, Edson. É muito emocionante mesmo esse seu relato. Especial, né? Especial. É o menino, é? É o menino? Menino. Bom, que bom. Fico muito feliz. Mas, sem dúvida, são as portas que a música abre, são as portas que a arte abre, né? E é tão triste a gente ver um país onde isso é tão desvalorizado. Um país onde a população tem o samba no pé, né? Vamos dizer assim. A coisa está aí. Né? Somos um povo musical pela grande diversidade, né? Somos europeus, somos indígenas, somos negros, somos essa gama imensa que torna esse ser brasileiro um ser tão artístico. Né? E, no entanto, a valorização disso é muito pequena. É uma perda enorme a que vivemos neste país e que, graças a pessoas como você, que mantém um projeto deste, lutando com todos os problemas com os quais você luta, exatamente por falta de um apoio governamental e também empresarial, de instituições, né, que deveriam olhar projetos como o seu com olhos e falar: nossa, eu quero participar disso, eu quero investir neste projeto, porque ele não está fazendo nenhum trabalho assistencialista, apesar que o trabalho social, como você falou, vem junto, porque quando você traz esse menino que não tem autoestima, que não estou falando deste menino em especial, estou falando desses meninos, que vêm muitas vezes sem autoestima, que vêm muitas vezes com problemas, ou de famílias desestruturadas, ou pessoas que vêm de famílias ótimas, maravilhosas, mas que não têm essa experiência com a arte, quando entra ali, se descobrem, né? E se percebem capazes de fazer algo maravilhoso, em primeiro lugar para si mesmas e depois para o outro. Isso não tem preço, né, Edson? Aida, e deixa eu te perguntar uma coisa. Tanto você, eu também já tive oportunidades, nós trabalhamos com todas as áreas sociais, né? Você teve a oportunidade de trabalhar com uma classe social A, por exemplo, dando aula, e como você também já teve outras classes sociais. Então, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de ouvido. Mas as pessoas, elas sentem essa dificuldade em estudar percepção, porque eu não sei se eu vou ser feliz nessa pergunta, mas você acha que é por falta de uma disciplina mesmo? Porque nós não estamos falando do dinheiro, nós estamos falando de objetivos. Porque
Eu percebo que pessoas que vêm da classe A, por exemplo, vai estudar guitarra e ela tem uma dificuldade imensa, porque ela não se entrega, aquilo que eu falei lá atrás. Já tem um outro menino que vem de uma periferia, que pega o seu violoncelo e chega aqui, ele se entrega e quer estudar, quer ouvir, e a coisa acontece. Será que essa disciplina que as pessoas que têm a dificuldade de ouvir e de estudar a percepção é o que está faltando? Seria isso? Não sei se eu fui feliz na minha pergunta. Eu não sei se eu entendi, mas vou tentar ver por esse caminho. Eu acho que não é raça, não é cor, não é status social, não é nada disso Sim. que facilita ou diferencia. Existe um dado que facilita toda a relação com o som, que é, por exemplo, pessoas vindas de um idioma musical. Por exemplo, como é o coreano, como é o chinês, como são vários idiomas africanos, né? Onde a própria voz, o próprio idioma é melodioso, tem notas. Outro dia eu vi uma coisa interessantíssima que o Fernando até me mostrou, que tinha uma professora chinesa, era da China, e ela tinha vários símbolos, várias letras em chinês na louça, e ela falava xi, 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 xi. Mas, Edson, era a lousa inteira, e ela ia com a reguinha falando xi, 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 xi. Todas é a mesma pronúncia, é xi, né? No entanto, é aquilo que eu chamo que a gente está falando, de uma língua melódica. Imagina que eles têm que identificar não só a grafia, mas eles têm que falar a mesma sílaba em alturas diferentes, e elas terão sentido completamente diferente. Dá até para falar em inglês também, tem uma coisa com o Word, né? Que dá para fazer uma frase só com a palavra que você escreve diferente, a diferença é muito pouca, mas fica aquele trava-língua. Mas nessas línguas cantadas é uma coisa impressionante, porque elas têm altura. Por isso que a gente vê aluno coreano, chinês, eles que vivem o idioma, eles têm mais facilidade nessa coisa da disciplina de percepção, mesmo em desenvolver um ouvido mais preciso para as alturas, que seria o que a gente chama de ouvido absoluto, não o de nascença, mas aquele que você desenvolveu de tanto... Porque o próprio idioma deles tem essa coisa das alturas, né? Coisa que o nosso não tem, né? Sim. Então, isso é uma facilitação, né? Alguém que vem de um idioma que tem essa flexibilidade. Mas eu acho que o que mais trava as pessoas quando vão estudar percepção, eu ainda acho que é uma história de alguém ter contado que é uma disciplina difícil, achar que é uma disciplina ligada à teoria, por isso que o nome hoje nas escolas em geral é percepção. Sabe que, só fazendo um parênteses, na escola municipal chama teoria de adulto, teoria de criança, TA e TC, né? Isso é uma tradição, está tão velho isso, porque a escola é antiga e esse nome não foi mudado. Mas quando os alunos entram, a gente fala, bom, vocês estão agora na aula de percepção. Alguns até perguntam, como assim, professora, não é a classe do TA? Falei, é teoria de adulto só para você saber onde você está, mas isso é uma aula de percepção. Então, a gente começa a tirar essa trava do aspecto teórico, porque isso é uma trava. É a matéria teórica. Então, teoria. Por isso que a gente sempre tem que ir antes com a prática, né? Como você faz muito bem aí. Primeiro a prática e depois o nome dos bois. Primeiro você faz a tercina, vivencia, vê como é gostoso, como é divertido, e depois se chama aquilo de tercina. Né? Porque se você puser a tercina é isso aqui, pô, como é que onde cabia 2, 4, agora cabe 3? A cabeça pira. Com adulto é pior ainda, né? Porque começa a fazer abstração. Mas se você faz 2, agora vamos bater 3, vamos cantar 3, vamos mandar... De repente o cara está fazendo isso e achando super divertido. Aí você vai lá e explica, se for o momento, ou vai dizendo, chama a tercina, então vamos fazer a tercina. Ele nem sabe ainda bem o que é, mas ele já vivenciou. Então eu acho que são às vezes, ranços que a gente carrega de um ensino teórico e às vezes sem prática, ou o ensino teórico e a prática depois. Só para te dar um exemplo.
Minha mãe tinha uns cadernos isso eu já te contei. Minha mãe tinha uns cadernos de análise harmônica, que era assim. Quando eu olhava, ainda tudo com análise graduada, tradicional, eu falava, nossa, mamãe, pegava aquilo e falava, poxa, você era boa, tudo certinho, lindo, aqueles cadernos, análise de coral, análise de Mozart, de Bach, de tudo, né? Ela fez um conservatório. Ela falava, mas não ouvia nada. Não ouvia nada. Você está todos os graus ali, cadências, tudo analisado, mas ela falava, não ouvia nada. Esta tradição antiga de se fazer análise, fazer altas análise harmônica, morfológica e tudo mais, sem ouvir, ainda é carregada em... Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que trabalha assim. Né? Dá análise sem ouvir, dá análise harmônica sem ouvir e dá teoria sem a prática dela, né? Eu acho que esses são razões mais fortes do que ter que quebrar, do que ter uma classe ou um tipo de gente. Não é isso. É quebrar paradigmas, mudar isso, né? Sim, quebrar o preconceito. Por que eu estou... Isso, você usou a palavra que eu queria colocar agora, o preconceito. Por que eu estou falando isso de classe A, B ou C? Porque, na verdade, o problema todo aí, volto lá atrás, com a questão da entrega, e a pessoa fala, não, mas a família é musical. Mas tem gente que a família é musical, ela ouve muito bem, mas ela não se entrega para isso. E você fala, nossa, os pais são músicos profissionais, mas às vezes o filho nem quer seguir. Por outro lado, a família, o menino, que é mais simples, tal, ele faz a entrega e ele fala, mas eu não tenho talento. Fala, não, mas você se dedica, olha aí, e se tornou músico. Eu tive várias experiências assim. Então, eu queria usar aí da tua fala, se você me permite, gente, quebrem isso. Não existe um protocolo de dizer, olha, a família que é de músicos tem que ser músicos. Não existe. Vocês podem e devem estudar música, devem ter facilidade, mas não pela facilidade, por força, por você usar o seu tempo, a força de vontade, a entrega, a dedicação, e ter, na verdade, a sabedoria que tudo você pode. Tudo você pode. E biblicamente, tudo você pode naquele que te fortalece. Aida, tem aqui a Ana Beatriz. Tenho muita vontade de fazer faculdade de música, mas tenho receio por diversos fatores. Vocês têm algum conselho? Como é fazer uma faculdade de música relacionado a um instrumento? Olha que bonitinha. Ana Beatriz. Né? Vamos lá. Aí, um outro preconceito. Fazer uma faculdade de música no bacharelado, ela está pensando, né? Fazer instrumento. Aida, olha só, o nosso bate-papo é tão rápido e vai entrando as pessoas. O Instagram, quando ele dá 1 hora, ele corta. Nós temos 7 minutos para a gente... Olha que pena. Então, que pena. Eu vou responder assim, muito genericamente. Quem sabe você está no piano. E quem sabe você está no piano ao lado aí. Quem sabe você faz até uma palhinha para eles. Você, Edson, me diz, ela é do Músicos do Futuro? Não. Ah, tá. Senão eu ia dizer, fique no Músicos do Futuro maior parte do tempo que você puder. E aí você presta um vestibular e você vai ser feliz, porque já vai estar tão aberta para tudo. Mas a faculdade de música, e que agora tá muitos problemas, porque as faculdades estão fechadas, as particulares estão fechadas, as públicas também, a gente não sabe como vai ser depois dessa pandemia. Aliás, era um dos nossos assuntos hoje, né, Edson? Percepção e pandemia, fica para uma próxima vez. Mas fazer uma faculdade de instrumento é como... eu não sei bem a pergunta dela, não entendi muito bem, mas... Tem receio de fazer uma faculdade de música. Na verdade, é uma pergunta muito comum das pessoas. Será que eu vou conseguir me colocar no mercado? Será que é isso, né? Ela está preocupada em ter uma profissão, fazer uma faculdade para depois... Eu acho que isso hoje a gente não pode apostar em nada, né, Edson? Tem médico aí recém-formado que trabalha em 4, 5 lugares para poder sobreviver. Um dentista, quando se forma, se não tiver dinheiro para montar o consultório dele ou empatar uma grande coisa aí também. Então, eu acho que fazer o que gosta é muito importante, em primeiro lugar. E depois tem que ter
tem que batalhar, né, os seus espaços desde o início. Entrou numa faculdade, já vai procurando o que é que, quais são as possibilidades, e são muitas, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de fazer uma coisa desde que seja com entrega, com dedicação, com competência, num lugar legal, não vai entrar em qualquer faculdade, não vai fazer um curso que você não vai aprender. Você tem que fazer um curso bem orientado, tem que buscar informação para isso, né? Eu fiz psicologia, como você falou, atuei como psicóloga e senti que a música fazia muita falta na minha vida, não era suficiente. E eu resolvi parar por um tempo e nunca mais voltei. Por quê? Porque a música era mais forte. Hoje eu psicologizo um pouquinho, né? Mas eu vi que a música, para mim, era algo sem a qual eu não poderia viver, né? Então, nem sempre ganhar tanto dinheiro, e ninguém mais ganha tanto dinheiro. Né? Vamos falar de Madonna, né? Agora, se for se comparar com a Madonna, com os grandes daí, aí a gente não tem isso, né? Então, eu acho que é olhar o nosso entorno. Agora, eu queria falar só uma coisinha antes de terminar, do que você falou das famílias. É fundamental que as famílias apoiem, seja uma escolha ou outra, mas principalmente se alguém escolher fazer algo com a música ou com a arte, se a família não estiver do lado, a perna desse jovem e dessa criança é quebrada. E mesmo que ele não vá fazer disso uma profissão, os pais não têm que ter medo. Ai, meu filho vai ser... Não pense nisso. Primeiro coloque a arte, como no projeto Músicos do Futuro, em outros lugares, a arte como parte da formação de um cidadão melhor, de um ser humano melhor. Mas precisa do apoio. Se a família não dá esse apoio, não participa das coisas, aí não rola nada. E a autoestima vai descendo. A vai ficando baixa, né? Vai. Querida Ida, eu quero muito lhe agradecer. Olha que pena, passa tão rápido. É que o assunto é gostoso, né? Mas eu quero, do fundo do coração, agradecer. Mando um grande beijo ao Fê. Nós temos aí outras oportunidades. Quem sabe depois vocês dois fazerem um dueto e a gente falar um pouco sobre música. Sim. E no segundo semestre eu já falei, eu vou fazer lá na Cantareira as nossas lives e você vai ser convidado mais de uma vez. Aí a gente vai aumentando. Vamos conversando. Vamos conversando. Marcando. Essa sexta próxima agora nós teremos uma pessoa muito bacana também. Nós vamos falar agora de uma questão social. Ele é músico, pai de aluno e se tornou profissional cabeleireiro. Olha só como você tem aí todo o Hernandes, e ele vai ser um bate-papo, e ele viveu experiências com bandas na carreira dele no começo, depois se tornou um grande cabeleireiro e hoje ele tem projetos sociais. Então, olha que legal isso, né? Então, eu tenho feito todas essas lives para as pessoas entenderem, como você acabou de colocar. Nem sempre nós vamos fazer música para ser músicos, mas para sermos ouvintes, para que a gente tenha a música e a arte como qualidade de vida. Um grande beijo, querida amiga. Que Deus abençoe tua vida, que você tenha aí um lindo final de semana. Não só a nossa querida Ida, convidada, mas todos vocês que assistiram a nossa live. Que Deus abençoe a vida de vocês. E olha, Ida, mais uma vez, você está eternizada em meu coração, sempre. E vamos nos falando e faremos outras lives. Um grande beijo. Tchau, fiquem na paz. A todos que nos viram. Beijo, 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 Edson. E beijo em todos. Obrigado. Um grande beijo. Mais uma vez. Um lindo final de semana a todos.